Nesse vídeo, eu vou te contar sobre uma técnica chamada detox de dopamina que melhora muito a produtividade, que me ajudou a estudar e conseguir um emprego na área de Cybersecurity, como Ethical Hacking. Lá atrás, em 2015, eu vi algumas coisas que me despertaram bastante interesse em hacking em geral. Uma delas foi o jogo Watch Dogs 2, outra foi um seriado de TV chamado Mr. Robot, que inclusive é muito bom. E eu vi também um filme chamado Who Am I?, que é um filme alemão. Tudo isso me deixava muito hypado sobre o assunto, mas eu nunca cheguei a entender muito bem o que era e estudar direito, porque, bem, nessa época não tinha tanto material de qualidade assim em português. Nessa época eu nem sequer fazia ideia do que era o tão famigerado hoje em dia Kali Linux, e as técnicas que existiam em português falavam muito de trojans ao invés de técnicas realmente de segurança ofensiva, né? Naquela época era NGRET, Ravige, Aconetix craqueado, e mesmo assim você não entendia muito bem o que está acontecendo, o que você estava fazendo, você simplesmente tinha lá o que você programava no programa para fazer e de repente você estava hackeando. Você tinha acesso ao computador de alguém se instalasse o NGRET lá. E cara, nessa época era ruim porque eu não sabia por onde começar. E inclusive eu não sabia que eu não sabia por onde começar, porque eu não tinha nem informação sobre isso. Depois de um tempo eu comecei a procurar bastante dessas coisas em inglês, então eu vi um tutorial aqui, um tutorial ali, um curso da Udemy de cá, um cursinho vazado no Telegram ali. E aí eu conheci o tal CTF, né, que é o Capture the Flag, que é tipo um jogo, um enigma que você resolve só que utilizando técnicas hacker, né, o que é bastante interessante. E então, chegando em 2019, eu comprei um curso lá da famigerada DSEC, né? Era um ótimo curso na época, não sei se hoje ainda é. Eu nunca tinha realmente passado muito tempo estudando e me dedicando a isso, né? Eu até tinha ideia que eu achava que seria legal trabalhar na área e tal, mas eu nunca tirei um tempo pra me dedicar e colocar isso como meu objetivo. Tipo, ok, eu até achava que era legal e eu gostaria de trabalhar com isso, mas eu não tinha o foco, sabe? Eu comprei esse curso, por exemplo, mas nem mesmo terminar ele eu tinha terminado. Eu via uma aula ou outra, não fazia os exercícios e esse tipo de coisa. Tinha muita coisa que eu tinha que fazer. Eu tava terminando a faculdade, né? Eu tinha acabado de terminar a faculdade de publicidade e propaganda. Eu tava fazendo esse canal, né? Estava a todo vapor com um desafio 30 dias postando, 2 vídeos por semana e bons tempos. Então, tipo assim, nessa época eu considerava que a minha agenda estava cheia e mesmo se em algum momento não tivesse, eu estava sempre cansado demais para poder me focar em alguma coisa além do que eu já estava fazendo. E como é que eu passei disso para poder ser contratado como ethical hacker e ainda ser promovido 2 vezes em cima disso? Primeiro, que eu tinha uma noção de que redes sociais estavam tomando muito tempo do meu dia, né? E, bem, eu nunca tinha ouvido falar de jejum de dopamina, eu vou chegar nisso. Naquele momento, o que eu fiz foi ler um livro chamado Deep Work, do Cal Newport. Ele não fala exatamente sobre jejum de dopamina, mas o que ele ensina naquele livro é algo bem parecido, que lembra um pouco e talvez até utilize alguma dessas técnicas sem sequer comentar sobre esse nome. A técnica que eu mais utilizei desse livro foi acordar um pouco mais cedo do que eu estava acostumado e não ligar nem olhar nenhuma notificação no celular e utilizar esse tempo extra no meu dia para poder fazer uma sprint de umas 4 ou 5 horas ali direto, sem nada te perturbando, em alguma coisa que eu queria focar e colocar como objetivo que não era exatamente o meu objetivo principal dentre as coisas do meu dia. E qual que era o meu objetivo nessa época? Por acaso era me tornar um racudão? Não. Meu objetivo na época era ganhar dinheiro suficiente para poder morar sozinho. E claro, morar sozinho sem medo de ter problemas financeiros. E aliás, seria muito interessante se eu conseguisse fazer isso através de um emprego muito legal, como ser um hacker. Ético, tá? Ético. Você que tá aí apontando o dedinho pra me mandar direct no Instagram pedindo pra poder eu hackear a sua namorada ou seu namorado que você está com dor de cotovelo e com medo de estar te chifrando? Não.
Não é pra isso. Vai. E bem, eu tinha lido o livro certo. Tinha aquelas 4 horinhas de manhã que eu podia me focar nesse objetivo. E o que eu fiz? Eu peguei todo aquele material de estudo que eu havia comprado, aqueles livros que eu havia baixado, e os CTFs que eu havia deixado pela metade e fiz tudo nesse tempo. Fiz os cursos, prestando atenção de verdade e colocando em prática os exercícios que estavam lá. E calma aí, apesar de ser 4 horas por dia, o resultado não aconteceu tão rápido quanto a maioria das pessoas esperam. Foi só depois de 6 meses estudando profundamente, lembrando que eu já tinha estudado antes de forma meio desleixada, né? Mas depois de 6 meses estudando profundamente, que foi quando eu descobri o meu primeiro bug que não estava dentro de uma CTF. E bem, convenhamos que Ethical Hacker é uma área tão grande que quanto mais você aprende, mais você entende que você não sabe de nada dessa área. O que acontecia é que, bem, eu não estava conseguindo me focar o suficiente. Quando eu tinha disposição para poder acordar mais cedo e estudar essas 4 horas, eu até fazia, mas não era sempre. Às vezes, por algum motivo desconhecido, eu simplesmente parava na metade, ou eu começava e depois de 15 minutos eu simplesmente desanimava e não queria mais fazer nada. Tipo, é como se talvez o YouTube ou a Crunchyroll estivesse me chamando, né? Só que eu não deixei de fazer as outras coisas. Eu ia na academia, eu ainda fazia vídeo, mas sei lá, sabe? Quando um objetivo é tão a longo prazo assim, meio que você vai perdendo, é como se a sua motivação fosse um músculo, sabe? E você consegue treinar ele, só que ele cansa também. E nem sempre ele é forte o suficiente para te manter ali sempre. Esse ano já era 2019, e o que eu tava fazendo era, eu tava indo no LinkedIn e mandando meu currículo para algumas empresas da área, né? E o que eu colocava no meu currículo eram os cursos que eu fazia, e colocava que eu era um jogador de CTF e alguns bug bounties que eu havia encontrado. Até que chegou um dia, em dezembro de 2019, que uma empresa se interessou pelo meu currículo e entrou em contato comigo. E, bem, eu participei de um processo seletivo com essa empresa que durou uns bons 2 meses aí, né? E quando meio que finalmente tinha o ok para tudo continuar, afinal eu já tinha conversado com o chefe de departamento, já tinha conversado com o dono da empresa, eu já tinha feito um CTF, que era uma prova para ver se eu tinha capacidade de entrar naquela vaga, tava tudo certo, mas logo uma semana antes de tudo funcionar e tudo começar, a pandemia estourou no Brasil e eu não fui contratado para aquela vaga, porque eu tinha que me mudar de estado e as fronteiras de todas as cidades ao meu redor estavam fechadas. Sem nenhuma outra oferta de emprego chegando até mim, eu percebi que eu ainda não era bom o suficiente para isso. Sem ser bom o suficiente nesse nível, eu nunca ia ter aquela segurança financeira que eu tava precisando ter para poder me mudar para outro lugar. Já era 2020 e a minha motivação não tava tão lá, essas coisas, para poder continuar estudando mais e mais as tecnologias novas que saíam e as técnicas velhas que eram difíceis demais para eu entender. E, por incrível que pareça, durante algum momento que eu estava procrastinando no YouTube, eu encontrei uma playlist de um gringo falando sobre jejum de dopamina, logo no início da pandemia. O apresentador desse vídeo contava que, basicamente, tudo aquilo que eu gostava de me distrair, como jogos fáceis, TikTok, Instagram, foram cuidadosamente pensados, cheios de engenharia de experiência de usuário e interface, para que o usuário passasse mais tempo ali de uma forma totalmente louca que libera dopamina fisiologicamente no seu cérebro de forma fácil, rápida, dosada e contínua, para que você fique realmente viciado naquilo. Mas, calma, se você não entendeu essa frase, pera aí que eu vou te explicar de um jeito que você entenda. Talvez você até saiba disso, né? Talvez você saiba que os aplicativos de redes sociais foram feitos para te manter naquela rede social por mais tempo possível.
O que eu não sabia é que aquilo fazia um processo fisiológico no seu cérebro de liberar dopamina em doses homeopáticas, de pouquinho em pouquinho, toda vez que você scrolla. E aquilo tem um comportamento muito parecido com um vício em drogas. Uma droga, por exemplo, vai liberar dopamina e aí você vai ficar resistente àquela liberação e vai querer cada vez mais. E consequentemente você vai estar se tornando resistente a outras coisas que também liberavam dopamina. Então você começa a perder prazer de fazer outras coisas e começa só a querer mais daquela droga e eventualmente coisas mais pesadas até que você está perdido. A dopamina é como se fosse um suquinho do prazer que é liberado toda vez que você tem antecipação a uma recompensa. E sempre que você scrolla pensando que talvez o próximo vídeo ou o próximo post ou a próxima fase de um jogo vai ser tão legal, vai ser divertida, vai ser engraçada ou vai falar alguma coisa que você concorda, você libera dopamina. E quando isso realmente acontece, você libera outros suquinhos do prazer em relação àquela recompensa que você teve pela antecipação que você teve. E como é muito fácil você ter isso de novo com apenas um scroll para baixo, o seu cérebro simplesmente pensa: bem, evolutivamente, eu preciso procurar por dopamina, procurar por conforto e coisas que vão me fazer ficar bem feliz e confortável. Se eu consigo fazer isso assim, eu não vou querer fazer de outra forma. Então, da mesma forma que eu dei do exemplo das drogas, quando você tem atividades que você sabe que é recompensador, você sabe que faz bem para você ou você sabe que faz bem para o seu futuro, elas são lentas demais em liberar essa dopamina. Essa recompensa, por mais que seja de curto a médio prazo, ainda está muito mais à frente, muito mais longe do que um simples scroll de dedo. E isso não é nenhum tipo de hipnose, isso é um processo fisiológico. Ou seja, é como se você quisesse se levantar, mas o seu cérebro está te puxando e segurando para baixo, e aí se torna muito mais difícil se levantar. E aí o seu cérebro fala para você: veja bem, senta aqui, eu estou feliz dessa forma. E tipo, tem várias atividades que são super recompensadores, tanto em termos de prazer quanto em termos de tudo na sua vida, que elas são um pouco mais lentas, mas pelo fato de você estar viciado em dopamina, você simplesmente não consegue sequer perceber o prazer que essas coisas te dão, porque para o seu cérebro aquilo demorou tanto, ou foi algo tão pequeno e pouco, que tudo que você já se acostumou a fazer nos últimos anos, de ficar scrollando para baixo, chega ali e fala: você não vale a pena. É muito difícil eu conseguir o meu suquinho do prazer com você. Eu vou fazer isso daqui então. Então, por exemplo, praticar esporte te dá recompensa tanto a curto, a médio e longo prazo. Libera endorfina no seu cérebro, te deixa mais ativo pro seu dia. Ele vai te deixar esteticamente mais bonito, vai deixar você com uma vida mais longa e vai melhorar um pouco o quadro de ansiedade que a maioria das pessoas tem. Mas, como você pode imaginar, 30 minutos a 1 hora de foco em um treino relativamente intenso talvez seja demais para um cérebro do primeiro tipo aguentar, certo? A mesma coisa funciona para ler. Às vezes você até sabe que a história é boa, só que talvez para chegar naquela parte que você está esperando faltem 15 páginas. E aquelas 15 páginas vão demorar 30 minutos para serem lidas. E, cara, em 30 minutos eu já liberei dopamina aqui mais de 30 vezes. Da mesma forma que o exercício ele hipertrofia os seus músculos, ler vai hipertrofiar o seu cérebro. Tem estudos que dizem que pessoas que leem mais têm um cérebro um pouquinho maior do que as outras pessoas. Isso também melhora a sua criatividade, a sua capacidade de articulação. Outro exemplo, que é o mais óbvio e o único que faz menção a tudo que tem a ver com este vídeo, é estudar alguma coisa em relação ao seu objetivo, né? Não necessariamente escola ou faculdade, mas buscar o objetivo que você quer da vida. Afinal, talvez seja uma coisa que você vai conquistar anos depois, né? Só que vai ser uma recompensa que vai te dar uma sensação de vitória verdadeira. É fantástico. Porém,
O que são anos buscando alguma coisa que você realmente quer, entre segundos buscando uma coisa que o seu cérebro quer. Então é você contra você mesmo, você é o seu pior inimigo nesse caso. Então, só para resumir, pense que evolutivamente o seu cérebro foi moldado de forma que sempre que tem alguns suquinhos em certos lugares, te ajudou a sobreviver, né? Ao invés de morrer como caça de alguma coisa. Então o seu cérebro vai buscar esse tipo de coisa e um desses suquinhos é dopamina. Só que quando de repente você começa a dar dopamina para o seu cérebro de forma muito fácil, muito rápida, dosada, homeopática, você vicia o seu cérebro em dopamina e coloca uma certa resistência sobre dopaminas de forma mais lentas do que essa mais rápida que você teve. Inconscientemente, o seu cérebro vai pensar, inconscientemente, que você está fazendo algo de certo, porque ele está sendo molhadinho com o suco que ele gosta. Em contrapartida, quando você quiser fazer algo que, por experiência, o seu cérebro já sabe que vai liberar dopamina, só que em médio prazo ou a longo prazo, o seu cérebro inconscientemente vai te deixar desmotivado para fazer isso. E vai gravitar você, né? Vai puxar você de volta para ter vontades de coisas que vão liberar dopamina de forma mais rápida. E esse é o vício em dopamina, um dos grandes problemas hoje em dia e também é algo que causa depressão, ansiedade e perda de atenção das pessoas. E tá, o que vício em dopamina tem a ver com jejum de dopamina? Da mesma forma que um jejum normal se refere a um período de tempo em que você não come, o jejum de dopamina se refere a um período de tempo em que você não vai ceder às vontades do seu cérebro por dopamina rápida. E a técnica jejum de dopamina se refere a escolher, por exemplo, um dia da semana ou 2 dias por mês que você vai pegar esse dia e não vai fazer nada, vai retirar todas essas atividades hiperdopaminérgicas e colocar atividades que são mais lentas, né, de propósito. Afinal, você precisa utilizar o tempo do seu dia para poder, nos próximos dias, o seu cérebro ele tá um pouco encolhido desse vício e quando você tenta fazer algo que tem uma liberação de dopamina mais lenta do que redes sociais, por exemplo, você não vai sentir aquela perda de motivação que você sentia antes. Você vai ter uma facilidade incrível e realmente surpreendente para poder fazer coisas chatas. Um exemplo de uma coisa chata, você estudar para o objetivo da sua vida. E eu vou te falar que quanto mais você faz esse jejum de dopamina, mais você começa a sentir prazer também nas coisas que você faz no pós-jejum de dopamina, né? Como, por exemplo, esse estudo. E você começa a gostar de estudar esse tipo de coisa. E lembrando também de outro livro que eu li nessa época, que é O Poder do Hábito, você acaba transformando aquilo num hábito também. E transformando aquilo num hábito, aquilo acaba sendo muito mais fácil de você fazer com constância. E tudo que você faz com constância, você chega à maestria. Que inclusive é outro livro muito bom do Robert Greene, que é o mesmo autor de 48 Leis do Poder. Bem, eu vou deixar todos os livros que eu citei até agora na descrição aqui embaixo, tá? Então fica à vontade para dar uma olhada ali. Então, recapitulando, nesse pique, o que você faria? Ah, beleza, quero fazer jejum de dopamina? Chega nesse domingo, né? O que a gente faz nesse domingo? Nada. Ok, nada demais. Você pode meditar, conversar, ler, se exercitar, criar coisas, né? Como, por exemplo, arte, livro, texto. Você pode estudar. E aí, nos dias seguintes, obviamente, você aproveita eles, tá? Não vai fazer jejum de dopamina por nada e chegar no próximo dia, a primeira coisa que você fazer depois de acordar vai ser abrir o WhatsApp, conversar, olhar o Instagram, olhar o story de todo mundo, abrir o TikTok, dependendo. Aproveita. Você sofreu, né? Agora perceba como você consegue fazer como mágica a arte de ter foco no que você quer e no que você precisa, tá? Então utilize com sabedoria o seu tempo. Então, entendido que é jejum de dopamina, eu já tinha essa técnica, eu já tinha outras técnicas como a do Deep Work, como a do Maestria,
como a do poder do hábito. Acabou que justamente por eu ter criado meio que o hábito de fugir dessas coisas hiperdopaminérgicas, justamente por ter medo de repente atrapalhar o meu foco nos meus objetivos, eu acabei me afastando das redes sociais por hábito mesmo, não foi nem porque eu queria ou não. Então eu acabei me afastando e acabou que elas não fizeram falta depois. É realmente bizarro perceber como isso era um hábito que eu troquei por outro hábito, né? Era realmente um vício, alguma coisa que hackeou no meu cérebro, que fazia eu pensar, eu acreditar que eu precisava daquilo no meu dia a dia. E eu não precisava. Eu parei de ver o Instagram porque eu percebi que não fazia falta nenhuma ver do que as pessoas estavam se gabando nos stories ou estavam irritadas nos stories. Eu parei de abrir o meu Facebook praticamente para sempre. Eu abri em 2020, 2021 no dia do meu aniversário porque ligaram para mim falando: filho, responde lá, tá todo mundo te dando feliz aniversário. Vai parecer meio ingrato. Teve coisas que eu mantive, sim. Por exemplo, eu mantive um Twitter, um Reddit e o YouTube. Mas por quê? Porque hoje em dia o Twitter é meio que terra de ninguém. Mas calma lá. O que eu fiz foi, eu ajustei a minha timeline de todas essas coisas para poder exibir somente coisas sobre ethical hacking. Somente coisas sobre segurança ofensiva. Então, eu só seguia essas coisas. Sempre que aparecia alguma coisa de qualquer outro assunto, eu ia lá naqueles 3 pontinhos e colocava não recomendar isso pra mim. Então a minha timeline inteira do Twitter virou só técnicas novas de hacking que eu nunca havia visto e eu comecei a estudar elas. A minha homepage do YouTube era só vídeos relacionados a novos exploits e bug bounty, e o Reddit e o Medium a mesma coisa. Basicamente, eu mudei o ambiente inteiro que eu tava. Isso significa que, se eu me cansasse de fazer isso e fosse procrastinar com alguma coisa, eu ia estar procrastinando com alguma coisa que ainda assim estava no caminho do meu objetivo. Se eu desse um passo para cá do meu objetivo, eu ainda estava indo para frente. Nessa época, quando eu já consegui colocar as coisas de volta nos trilhos e realmente consegui me focar no que eu queria, já tinha passado da metade de 2020. E bem, deu muito certo, porque em dezembro de 2020 eu recebi outra proposta de emprego dos currículos que eu enviava no LinkedIn. Não só a proposta, eu fui contratado e por causa dela eu me mudei para São Paulo para morar sozinho. Outro ponto legal é que eu fui contratado direto como pleno. Eu não precisei passar por estágio nessa área e nem precisei passar pelo júnior nessa área, né? Lembrando que a minha faculdade foi em comunicação, não foi em cybersecurity, nem nada de ciência da computação. E é isso, eu meio que consegui tudo isso só com cursos, vídeos no YouTube, artigos no Medium, blog posts, CTF gratuita que tem no Hack the Box, no Try Hack Me. 9 meses de trabalho depois, eu ainda recebi uma promoção que eu fui promovido para cargo sênior. Depois que tudo isso aconteceu e que eu comecei a entender o jejum de dopamina, que eu comecei a colocar isso na minha vida e que eu parei para refletir, né? Quando você para refletir, todos aqueles momentos desmotivantes pareceram que foram realmente por causa de vício em dopamina. E olhando para aquelas técnicas do Deep Work, por exemplo, aquilo totalmente se refletia no que é o jejum de dopamina. É meio que uma aplicação diferente dessa técnica. Foi só depois de entender isso tudo que eu consegui utilizar isso como uma ferramenta constante e confiável para chegar nos resultados que eu queria. Até a próxima e tchau, tchau.